Só querem ler, por exemplo, você manda um artigo, uma coisa, a pessoa só quer ler a manchete. Claro. Quando eu dando aula para adolescente, eu falava, gente, vamos pesquisar tal assunto, e aí eu falava assim, olha, vamos ver esse vídeo aqui, tal, mandava os links. Ah, professora, o vídeo tem mais de 5 minutos. E a linguagem não quer. A linguagem destrutiva típica da extrema-direita, que é a linguagem do ódio, ela é extremamente viralizável, ao contrário da análise estrutural que faz parte da linguagem de esquerda. Né? Então, as redes sociais têm um peso, eu não estou desconsiderando esse peso, mas o problema principal não está aí. Não está na comunicação. Porque quando as pessoas dizem, o problema é a comunicação, eu já tenho sono. Por que eu tenho sono? Porque a comunicação é um instrumento. A comunicação não resolve os problemas da política. Para você ter uma comunicação adequada, você, antes de mais nada, tem que ter um projeto. Se você não tiver um projeto, a comunicação não resolve. A comunicação não é uma mágica. Ela depende da política. A política precede a comunicação. E a esquerda mundial, não é só a brasileira, mas a brasileira está incluída nisso, perdeu perspectiva civilizacional, perdeu perspectiva antissistema, perdeu aquilo que deu origem à esquerda. Era o charme da esquerda. Qual é o grande charme da esquerda junto às massas? Nós vamos mudar o mundo. E nós vamos mudar o mundo. Atenção, conservadores e burgueses, nós vamos mudar o mundo rapidamente. Esse era o charme. Eu acho que é também porque quando a gente chegou lá, não foi tão fácil mudar como a gente imaginava. Né? Tem coisas do sistema que são muito fortes, né, para combater. E que o Lula, coitado, sozinho não consegue, ainda mais com o Congresso, como está desenhado hoje. E a gente viu o que aconteceu com a presidenta Dilma, né? Então, eu acho que teve também um pouco de frustração, assim, né? Essa ansiedade ela teve que ser controlada, porque se viu que o cenário era um pouco... A selva era um pouco mais fechada. Olha, antes de você continuar, Breno, tá tão gostosa essa conversa que a gente não quer nem parar. Mas eu preciso falar tá com demais de boa. Preciso falar com vocês, comunidade querida aqui do Folha. Faltam R$116 para a gente bater nossa meta. 116 e a gente chega lá. Eu sei que tem bastante gente ao vivo aqui. Olha só, a Selma tá no vinho, junto comigo. Olha aí, ela mandou 10 no Pix, agora mesmo. Vamos bater essa meta. Esse é meu recado, gente. Obrigada, Selma. Agora 106, né? Com essa contribuição da Selma, 106. Tá facinho, a gente ainda tem um tempinho de conversa, R$106 para a gente bater a meta e um membro, é o que ainda falta, tá bom? E bora tomar o vinho e conversar com o Breno. Breno, quero aproveitar para te fazer uma pergunta. PL da devastação. Vem com aquele texto, né? Horrendo, aquela proposta perigosíssima. E aí, o presidente Lula apresenta vetos ao PL e foram vetos até tímidos, porque diante de tudo que o PL apresentava, ele vetou poucos itens, né? Então, eu acho que foi até um veto tímido. Poderia ter sido até um pouco mais ousado, né? Considerando tudo que o PL propunha. E aí, agora, a gente tem a notícia de que os vetos são derrubados. Né? Tem essa intenção de derrubar os vetos do presidente Lula. O que isso simboliza para o meio ambiente, ainda mais nesses momentos em que a discussão, né, tá tão forte com o COP30, né, o uso de combustíveis fósseis e tudo mais, enfim, toda essa história de meio ambiente, e com relação ao poder do presidente Lula. Como você enxerga isso? Olha, eu acho que tem um problema real e tem que discutir uma solução para esse problema real. Qual é o problema real? Nós temos um Congresso ultraconservador. Esse é o problema. Não se pode desconsiderar esse problema e nós temos que entender que isso é um obstáculo importante para o governo Lula em todos os terrenos, como demonstra esse exemplo que você trouxe da pele da devastação. Bom, agora, qual é a solução?
Eu acho que o governo insiste numa solução que está dando errado, que é a solução de tentar resolver tudo a partir de alianças e acordos dentro do parlamento. Há outras soluções? Eu acredito que sim. São soluções garantidas? Nenhuma solução é garantida. Sim. Tem riscos? Tem. Mas há a solução de recorrer ao povo, de recorrer às massas do povo, para que elas pressionem o Congresso. Quando precisou se fazer isso, e se fez, de uma maneira muito modesta, derrubou-se a PEC da bandidagem. Exato! Foi a coisa mais linda! Exatamente! Então, há uma opção do governo Lula, desde 2003, não é só o governo Lula 3, há uma opção de não recorrer à mobilização. Por que não se recorre à mobilização? Eu acho que por vários fatores. Primeiro, a gente no governo que não acredita mais nisso, acha que essa época já passou. Que não existe mais como mobilizar nos patamares que se mobilizava nos anos 80, 90. Não tem mais força para isso, a sociedade mudou, o mundo do trabalho mudou, os sindicatos se enfraqueceram, os partidos se institucionalizaram, as redes sociais fragmentaram a opinião pública, as explicações são muitas. Há também quem ache, e eu tendo a considerar que esse é o pensamento do presidente da República, de que o fato de ser um governo de minoria, com um Congresso majoritariamente contra, conservador, que se você colocar lenha na fogueira, e mobilização seria lenha na fogueira, a tendência seria a compactação dos conservadores de um lado contra o governo do outro. Que a mobilização assustaria o centro e empurraria o centro para a direita, por medo do que significa a esquerda com mobilização de rua. Então, houve uma lógica de esfriamento, ou melhor, uma lógica de não recorrer à mobilização popular. Claro, há outros problemas também que a gente não pode desconsiderar. Por exemplo, o Lula ganha as eleições em 2003 no refluxo das lutas populares. A segunda metade dos anos 90 não foi marcada por mobilizações, foi marcada por desmobilização. O Lula ganha a eleição porque havia insatisfação com o neoliberalismo, com o governo FHC, com os tucanos, mas você não vivia um ciclo de grandes lutas como viveu nos anos 80 e como era o ambiente no qual foi feita a campanha eleitoral de 1989. Né? Então você tem que levar em conta isso. Tem que levar em conta também, especialmente no último período, que desde que o PT foi muito reprimido nos últimos anos. Sim. Né? O Mensalão primeiro e depois a Operação Lava Jato, teve vários dirigentes presos, o próprio presidente Lula. E esse tipo de ataque repressivo, evidente que retira do partido capacidade de organização e de mobilização. Então, sim, há um conjunto de fatores que explicam, por um lado ou por outro, o fato de que o governo não recorre à mobilização. Essa é uma outra maneira de lidar com a situação parlamentar. Sim. A maneira que está se lidando, ela está revelando seus limites, né? Acordos, por mais que o presidente Lula seja encantador de serpentes, por mais que o presidente Lula seja um grande negociador, por mais que o presidente Lula faça pintar química com personagens dos mais inusitados, ainda assim não resolve a luta de classes. Nenhuma habilidade negocial resolve a luta de classes. Na luta de classes, você precisa ter força. E se você não tem força parlamentar, você tem que ter força social. Senão o jogo fica desequilibrado e você vai começar a perder o jogo. Então, eu acho que é este o problema que tem que ser enfocado. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com,
ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!